Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula da Escola Dominical. Nós estamos chegando ao fim deste período que nós conhecemos como Idade Média. Nós estamos na nossa penúltima aula e agora os ventos começam a mudar de direção. Ou seja, nós vamos ver nesta aula o que começou a mudar no pensamento humano que gerou então a Reforma Protestante. Nós vamos ver o que então tirou o povo da Idade Média e trouxe para o que nós chamamos de período moderno. E agora começaremos a entender aquilo que era o pensamento medieval, concluindo o pensamento medieval e entrando numa nova era, um novo conhecimento, até então, aí onde chegará, então, culminará na Reforma Protestante. Vamos à nossa aula. Bom, aqui está. História da Igreja, misticismo e renascença. No meio desse cenário de grandes pensadores escolásticos, que foi o que nós tivemos visto até aqui, outros líderes surgiram, defendendo uma visão da vida cristã que era dirigida mais pelo coração do que pela cabeça. Outros responderam ao escolasticismo se voltando para os escritos antigos da Grécia e Roma como fonte de inspiração. Como os acadêmicos ocidentais tornavam-se cada vez mais proficientes nas línguas clássicas e textos antigos, os cristãos herdaram uma variedade de ferramentas e recursos para ajudá-los a melhor entender a igreja, o mundo em volta dela e as palavras da Escritura. Então, vamos dar um mergulho agora nesse finalzinho do período da Idade Média. Vamos ler agora passagem de Marcos 12, 28 e 34, daquilo que é essencial, né? Nós temos aquela passagem do qual é o principal de todos os mandamentos, né? Perguntaram para Jesus Cristo, mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E é muito importante nós observarmos, né? Porque Jesus Cristo está falando, ouve o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor, não há outro. E é uma questão de ouvir, não é uma questão de sentir, não é uma questão de experimentar, não é uma questão de se juntar, é uma questão de dar ouvidos ao Senhor. Ele diz, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Ou seja, todo o seu ser deve estar voltado para amar a Deus. Então, é um viver com o objetivo em ouvir e agradar a esse Deus. Este, então, é o principal que nós devemos ter em mente, que é justamente a ideia de que nós devemos ouvir e responder a esse Deus da maneira que ele gosta. Quando nós conhecemos alguém do qual nós passamos a gostar, nós passamos a dar ouvidos às coisas que ela gosta, justamente para que a gente possa fazer aquilo que ela gosta e agradar aquela pessoa. A mesma coisa com Deus. Você não agrada uma pessoa fazendo aquilo que você quer. Você agrada uma pessoa fazendo aquilo que ela quer. E com Deus é a mesma coisa. Ouve o que Deus diz, e então a forma de amar a Deus é dando ouvidos e respondendo ao que Deus diz. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então é sempre uma questão de amar, de voltar-se para, não de para si próprio, aquilo que me faz bem. Então, não aquilo que eu sinto, não aquilo que eu experimento. Aqui é uma questão simplesmente de sair de nós para darmos ouvidos a Deus e agir de acordo com a Deus e em favor dos homens. Esta é a questão que envolve toda a nossa vida e fundamental para a vida cristã. E 2 Timóteo diz o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado. Olha que interessante Paulo falando para Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado.
O que foi que ele aprendeu, né? Sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe o quê? As sagradas letras, que podem tornar-te sábio. E não é uma sabedoria qualquer, é uma sabedoria que pode auxiliar a desenvolver uma nova vacina para o Covid, uma sabedoria que pode, então, trazer uma fortuna, que pode mudar a condição do mundo. É uma sabedoria que traz salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E veja como o assunto é a Escritura. Então, permanecer naquilo que aprendeste é permanecer na palavra do Senhor. E ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a questão. Então, nós temos aqui o sentido de que Paulo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu a respeito das Escrituras, para ele não se afastar das Escrituras, para ele não abandonar as Escrituras, para ele permanecer firme nas Escrituras. E isso é uma advertência muito importante para nós, não nos afastarmos das Escrituras. Muito dos nossos conceitos, muito dos nossos pensamentos está mais baseado naquilo que eu experimento neste mundo e naquilo que os outros dizem para mim, do que daquilo que eu extraio da palavra do Senhor. E é justamente esta a advertência de Paulo para Timóteo. Olha, tu, porém, permanece no que você aprendeu a respeito das Sagradas Escrituras, pois ela é útil para a salvação em Cristo Jesus. Então, nós precisamos das Escrituras. Uma única forma de trazer verdadeira sabedoria a este mundo é a pregação da palavra de Deus. Então, com esta exortação, vamos conhecer um pouco dos problemas que começaram a surgir. Com o escolasticismo, aquele pensamento frio, acadêmico, voltado para o estudo das Escrituras, uma coisa muito importante que se ficou de fora é a sensibilidade, aquilo que você, de como você lida com as pessoas. Ao estudar demais, afastou-se das pessoas, daquilo que é importante, daquilo que é importante na vida das pessoas. E neste movimento, então, surge o que nós chamamos de misticismo. E é aí que nós vamos entender algumas coisas, pois este misticismo visa buscar um novo caminho para Deus. Então, no final da Idade Média, a teologia era um caminho significante para Deus. Veja, mas ele não era o único caminho. O estudo teológico não era um caminho fácil e não era um caminho acessível para todos os cristãos. A maioria, muitos padres, como eu já falei, não tinham instrução a respeito das Escrituras. Muitos deles não sabiam ler o latim. Muitos deles ali não conheciam todas as passagens, não estudaram as Escrituras. Eram, como nós vimos em um determinado período, que eram pessoas que estavam dispostas a ir e pregar, mas sem estudo algum, sem conhecimento algum. E isso acabou levando mais para uma utilidade do que para uma realidade. Por qual é a diferença entre uma coisa e outra? A ideia é aquilo lá, que se for bom para mim, tá ótimo. Não importa se aquilo é certo ou se aquilo é errado. O importante é que se isso aqui vai servir para mim. Então, muito da teologia que estava acontecendo no finalzinho da Idade Média era esse tipo. Você tinha muito leigo pregando sem conhecimento das Escrituras. Então, a pessoa prega aquilo que acha. Então, veja, o estudo... Por que eles fazem isso? Porque não era acessível. Pessoas que tinham dispostas a querer ensinar e pessoas dispostas a querer aprender era raro, era muito difícil. Então, criou-se um nicho muito pequeno de pessoas que estudavam as Escrituras, um nicho enorme de pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm conhecimento algum das Escrituras, uma pequena disposição desses que são conhecedores, que estudam, em ensinar, e uma grande disposição desses que não têm conhecimento, mas de querer ensinar. E o que você começa a fazer?
começa a surgir diversos caminhos, cada um vai apontar para uma coisa que é necessário para uma vida cristã boa, uma vida cristã que seja útil. Então, muitos buscaram se conectar com Deus através de uma experiência direta e mística que transcendia a mente. Então, essa ideia de que se eu me esvaziar de mim mesmo, se eu me esvaziar de todos os sentimentos, se eu me esvaziar, purificar a minha razão, eu vou chegar a uma conexão do meu coração com Deus que vai exceder o entendimento humano e então eu farei parte agora da vida de Deus. Então, de modo interessante, né, o grande acadêmico Thomas de Aquino, ele compartilhou sobre um encontro desses místico com Deus próximo de sua morte. Ele teve uma experiência mística inesperadamente enquanto estava celebrando uma missa. Acho que ele estava com 45 anos, se eu não me engano, e ele faleceu com 49. E ele teve essa experiência. E como resultado desta experiência, ele parou de escrever. Nunca mais ele escreveu, porque ele declarou que todos os seus escritos prévios pareciam ser para ele tão desvalorizados quanto palha, depois de ter tido essa experiência sobrenatural. E isso, então, mostra como o pensamento naquela época caminhava para isso, uma necessidade de uma experiência sobrenatural com Deus. Isso é comum naquela época e tem se tornado comum na nossa época também. Muitas pessoas estão apelando para uma experiência sobrenatural. E isso tem virado moda no cristianismo, né, de certa maneira, de que você pode se conectar com Deus de tal maneira que você pode negar os escritos. Veja, como no texto que nós lemos das Escrituras, Paulo adverte Timóteo justamente de quê? De permanecer nas Escrituras, permanecer naquilo que foi escrito a respeito de Deus, que foi escrito pelos apóstolos, foi escrito pelos profetas, que foi falado por Jesus Cristo. Então, é por meio da palavra que Deus fala a nós hoje, não é por meio de experiências místicas, né? Então, qual que é o centro do relacionamento com Deus? O misticismo, ele buscava uma interação com Deus que teria suas raízes no centro do ser de cada pessoa. Então, veja, o foco desse relacionamento com Deus está dentro de mim. Se você buscar dentro de você, você vai encontrar uma forma de se conectar com Deus. Então, busque em você. O centro é o homem. Quanto as Escrituras diz que o centro é Jesus Cristo, ele é o único caminho, é por meio dele que nós chegamos a Deus. Não há outro caminho para Deus, senão por meio de Jesus Cristo. E aqui, esse pensamento místico joga para dentro de mim, né? A necessidade de eu passar por uma experiência espiritual para poder, então, ter uma verdadeira transformação espiritual. Isso não é uma verdade nem visível, nem observável na vida dessas pessoas que têm experiência. E o que nós temos visto, então, é justamente uma forma de querer. É fácil você usar essas experiências místicas para declarar qualquer coisa que possa ser verdade, pois ninguém vai ter como provar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Ninguém vai poder questionar a sua autoridade com relação de uma experiência mística que você teve. Então, isso se torna um instrumento excelente para que você possa ali usar para que você possa adquirir autoridade sobre aquilo que você está falando. E isso surgiu em diversos momentos, né? Nós temos Ellen White, que teve uma experiência mística aí, e que se tornou, então, a profetisa dos adventistas. Então, temos muitas questões aí que envolvem esse tipo de misticismo já em nossos dias e que perpetuam até hoje, influenciando as pessoas justamente abandonando, de certa maneira, as escrituras e apoiando numa experiência mística de alguém. Então, os 5 sentidos de um indivíduo são periféricos, capacitando para interagir com o mundo físico, né? Então, você precisa, né, em um nível mais profundo, né, você precisa que o intelecto capacite uma pessoa a usar a razão, a vontade e a interagir com o mundo das ideias, tais como a teologia e a filosofia. Ainda mais profundo, o centro da alma de uma pessoa é capaz de conectar diretamente com Deus com o apoio dos sentidos e do intelecto. Então, veja o caminho que nós estamos. Nós vamos abrindo mão de tudo aquilo que é importante, das escrituras, do que o homem é, do que o homem sente, né?
para que assim eu abrindo mão. Isso é antigo, isso já é um pensamento pagão, na verdade. É um pensamento panteísta. O que é um pensamento panteísta? O pensamento panteísta é aquele pensamento em que você faz parte de Deus, né? Você é, é uma centelha retirada de Deus que vai retornar a Deus em determinado momento, pois todas as coisas são Deus. E no cristianismo isso não é verdade, pois Deus é o Criador e as coisas criadas são criaturas, né? São distintas do Criador, são coisas distintas, elas não são eternas e imutáveis. As coisas criadas estão sempre se transformando. Então, há uma grande diferença entre o Deus criado, né, entre Deus e as criaturas. E essa visão panteísta junta todas as coisas, como se tudo fizesse parte de Deus. E o que ele está falando para nós aqui, o misticismo, é justamente a partir do momento em que eu me libertar dessas coisas reais, dessas coisas que eu sinto de verdade, dessas coisas que eu penso, coisas relacionadas a este mundo, eu vou poder chegar a um nível de pensamento, de profundidade da minha alma tão grande que eu me religarei a Deus novamente. Essa, então, será a minha experiência mística, uma experiência real com Deus, né? E os místicos desejavam, então, cultivar esse tipo de experiência através de um cuidadoso despojamento de si mesmos, para alcançar uma iluminação da alma, né? Isso é o que nós chamamos, e surgiu com alguns escritos que foram encontrados, né, que antigos, de um pseudo Dionísio. Quem foi Dionísio? Dionísio, o Areopagita, é mencionado em Atos 17:34 como um dos que se converteram através do apóstolo Paulo durante a sua estada em Atenas. Por volta do século VI, uma coleção de escritos apareceu e foi atribuído a Dionísio. Ainda que tenha sido provado que os escritos eram forjados, ou seja, eles não eram escritos reais, não foi Dionísio que escreveu, foi alguém que escreveu e atribuiu esses escritos a Dionísio, então eles não eram verdadeiros. Esta coleção de documentos exerceu uma tremenda influência na Idade Média. Isso porque se acreditava que eles tinham escritas por um amigo de Paulo. Então eles tiraram, mesmo que provou que não tenha sido Dionísio, que era um amigo de Paulo, as pessoas não queriam abrir mão disso. Por quê? Qual que é o caminho mais fácil? Vocês que estão me assistindo. Eu me dedicar a uma experiência mística, desejar uma experiência mística onde eu não tenho esforço algum, eu posso, a qualquer momento, passar por uma experiência mística ou alcançar isso através de algum tipo de exercício, ou ter que estudar, compreender, estudar as escrituras, compreender o que as escrituras dizem, estudar o meu período, estudar o meu comportamento, a minha vida, o meu coração, entender o que está acontecendo comigo, com o mundo em que eu vivo e com as escrituras, e então aplicar essas verdades das escrituras no mundo em que eu vivo, no meu interior. Qual que é mais fácil? Mais fácil é a experiência mística. Então as pessoas optaram por continuar acreditando que isso era uma forma de se viver, um caminho. E esses escritos descreviam um processo de purgar gradualmente as sensações corporais e as faculdades mentais, de forma a permitir que a luz divina iluminasse a alma do cristão como uma faísca. Então você passaria, então, né, o fogo do espírito que as pessoas costumam dizer, é mais ou menos essa questão do pensamento daquela época. Nós estamos falando no final da Idade Média, de um pensamento que já era comum entre os gregos pagãos e que agora retorna nos nossos tempos também na igreja cristã brasileira. É comum esse tipo de experiência mística ser exaltada dentro da igreja cristã brasileira. Então, a ideia era mesmo se perder no divino, né? Meister Eckhart foi um místico alemão que viveu no final do século do 13 e no início do século 14. Seus escritos expressavam o desejo de ficar perdido no divino, né? De se você se entregar tanto a Deus que você se perde aí no divino. Deduziu que como humano ele era parte de uma realidade divina muito maior. E esta visão ilustrava uma tendência panteísta que existia em muitas formas de misticismo. Nós podemos encontrar isso até mesmo no movimento no movimento da nova era que nós temos
em nossos dias. Também é um movimento místico. Enquanto que o misticismo fez algumas contribuições importantes para a piedade medieval, e isso é importante observar, pois como os escolásticos estavam se isolando cada vez mais dentro das academias para uma compreensão de como as coisas funcionavam por meio das escrituras, a piedade foi cada vez mais se deteriorando, ficando abandonada. E esse movimento místico, justamente por abrir mão de muitas questões da própria vida para tentar encontrar essa espiritualidade mística, né, esse misticismo, essa experiência mística, fez com que as pessoas se voltassem, então, mais para os outros, mais para o próximo, mais em ajudar os outros. Então, esse período do misticismo fez algumas contribuições importantes para a piedade medieval, pois a maioria dos teólogos olhava este movimento com considerável cuidado, né? Porque era uma questão mais leiga mesmo do que de teólogos reais. Outro movimento que estava acontecendo neste período também era o movimento da Renascença. Então, o que é a Renascença? É um renascer, é um retornar às origens, né? Um voltar para o princípio. Esse foi o principal movimento que acontece, que culmina no final da era medieval e abre, né, um novo horizonte para um período moderno. O movimento da Renascença no século XIV e XV abriu novas oportunidades educacionais e reacendeu o interesse europeu na era clássica. A era clássica era da filosófica, ali, dos grandes filósofos gregos. Os pensadores da Renascença, né, desejavam recuperar os pensamentos e cultura da era antiga, os quais eles acreditavam que se haviam perdido ou distorcido na Idade Média. Isso é uma realidade. Os estudos na Idade Média se afastaram em grande parte daquilo que já havia sido descoberto no passado. Essa luta territorial e diversas questões aí espirituais que mais voltada para o homem do que firmadas em Deus, né, fizeram com que os homens se afastassem daquilo que era ideal. E você começa a ver um monte de questões muito interessantes do que estava acontecendo. Um dos slogans recorrentes da Renascença, por exemplo, foi ad fontes, que significa para as fontes, ou voltar para as nascentes, né? Um retornar. A cultura ocidental do período clássico estava sendo vista como sendo superior à cultura do período medieval. Como que eles conseguiam perceber isso, né? Na mente dos acadêmicos da Renascença, o latim era mecânico e inexpressivo. Quando eles pegavam, por exemplo, para ler Tomás de Aquino. Eles liam Tomás de Aquino e era um latim bruto, um latim seco, não tinha beleza nas palavras, né? E você, então, na hora que eles se comparava com o latim bonito e eloquente, por exemplo, como os escritos de Cícero, eles então encontravam um latim muito mais bonito, quente, mais envolvente, que ensina. Então eles liam Platão e falavam assim, olha a beleza de Platão, né? E eles olhavam para escritos novos e falavam assim, que coisa mais fria, sem sentido. É a mesma coisa que você pegar uma música hoje escrita, uma peça teatral escrita aí nos nossos dias e comparar com Shakespeare. Né? Você vai ver que a beleza dos escritos de Shakespeare, a composição, a dinâmica da peça é muito mais envolvente, bela, atraente e traz uma mensagem que fica gravada em nós, marcante nas nossas vidas. Né? Então, este movimento era o mesmo que estava acontecendo. Então, as pessoas começam a olhar para trás e ver que o antigo era melhor. Alguma coisa se perdeu no período, no caminho. Então, há uma grande busca pelas línguas originais. E um reavivamento do interesse dos trabalhos antigos em latim também estimulou o interesse em outras línguas, tais como o grego e o hebreu. E é normal você encontrar, até o final do século XIX, por exemplo, as pessoas aprendiam latim e grego. Então, você tem lá, o conhecimento do latim era muito grande. Quando você, em algumas universidades, você tinha a oratória, né, onde um dos alunos, o melhor aluno da universidade, recebia a honra de poder
discursar para toda a universidade. E nesse discurso, ele era feito todinho em latim. Para você ter uma ideia, já no final do século XIX, você ter uma ideia de quanto a escola era voltada para esse tipo de ensino, onde você ia lá atrás, nas origens, buscar o conhecimento daquele povo que, com certeza, né, nesse período, demonstra um brilhantismo muito maior. Então, o reavivamento do interesse nos trabalhos do antigo, do latim, também estimulou o interesse em outras línguas, tais como o grego e o hebraico. Apesar desse interesse crescente na antiga cultura grega, o conhecimento da língua grega tinha se perdido no Ocidente. Ninguém estudava mais grego. O que aconteceu então que fez com que o grego retornasse? Então, foi quando Constantinopla caiu nas mãos dos turcos em 1453, que muitos acadêmicos gregos fugiram da Europa para a Europa Ocidental, saíram de lá, do terreno lá da Ásia, e lá de toda aquela região ali que era dominada pelos turcos agora, e fugiram então para a Europa Ocidental, levando consigo diversos textos em grego. Equipados com o recém-adquirido conhecimento do grego e do hebraico, os acadêmicos do Ocidente começaram a examinar as escrituras. Então, veja, os teólogos agora se debruçam não mais em cima do latim. Eles se voltam em cima das línguas originais, pela primeira vez em muito tempo. Então, veja, o que isso vai acontecer? Isso vai trazer, então, diversas diferenças do latim que eles estavam estudando. Então, a invenção da imprensa com tipos móveis por Johannes Gutenberg, na metade do século XV, ajudou também significativamente a rápida distribuição de Bíblias e outros textos antigos. Acadêmicos, clérigos e laicos, agora eles tinham acesso a oportunidades educacionais sem precedentes. Ou seja, eles tinham acesso a documentos que eles não tinham antes. Eles tinham acesso a traduções que não eram feitas mais. Então, sempre se usou o latim, uma Bíblia, a Vulgata, uma Bíblia traduzida para o latim e que nunca foi corrigida, sempre foi tomada como o texto original. E a Igreja Católica segue ele até hoje. E esse texto, né, tinha agora muitas diferenças entre eles, né? Depois de ler os escritos antigos, muitas pessoas ficaram alertas sobre as diferenças entre a antiga igreja e a Igreja Católica Romana de seus dias. Pois um texto bem interessante que você nota muita diferença é no sentido do que você tem ali de fazer penitência, né? Então Cristo disse para fazer penitência. Então, quando o padre falava para os católicos que era fazer penitência, que eles tinham que fazer penitência, o Papa falou que tinha que fazer penitência, eles abraçaram ele. Então, é este o caminho. E o texto em latim estava escrito lá, fazer penitência. E todos os padres que estudaram no latim, eles abraçavam aquilo como sendo verdadeiro. Só que quando eles foram para o original, o que está escrito lá não era o quê? Fazer penitências. Era arrependei-vos. Arrependei-vos, que é bem diferente uma coisa da outra. Outra diferença que você tinha também era com relação ao artigo, né, masculino e feminino no hebraico. O que em um determinado texto dava a entender, a passagem de Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que fala que o menino esmagará a cabeça da serpente, no latim está traduzindo que a mulher esmagará a cabeça da serpente. O que fomenta a ideia da importância de Maria e que sustentou por muito tempo que Maria queria esmagar a cabeça da serpente. Quanto no original que nós temos ali é o quê? Um artigo masculino que representa que a criança, né, o menino esmagaria a cabeça da serpente. Então, isso são questões interessantes do texto que começam a saltar e que você começa a perceber como a Igreja Católica Romana se afastou daquilo que era a Igreja Antiga.
por causa justamente de ignorar os textos originais e se sustentar num único texto e tomar aquele texto, uma tradução, como sendo verdade. Não que a Vulgata não tenha seu valor, e em momento algum isso é o que eu quero ensinar. A Vulgata tem o seu valor, sim. Quando nós estudamos, alguns usam a Vulgata de certa maneira para auxiliar em algumas questões, pois aquele tradutor que estava mais próximo daquela época teve os motivos dele para traduzir daquela maneira, mas isso não significa que ele não seja passivo de erro. Todo tradutor é passivo de erro. Por isso a necessidade constante de estudar os textos no original, pois o texto no original ele é mais vivo, ele é mais quente, ele é mais acalorado, ele é mais profundo, ele te ajuda a entender coisas muitas vezes que nós não conseguimos, pois justamente não temos palavras para traduzir aquilo que está lá. Então é importante que se volte. E esse retorno então começa a trazer grandes diferenças para a Igreja Católica, né, dentro da igreja. Então, muitas pessoas que começaram a se debruçar nesses textos que começam a aparecer, começam a perceber, então, que há uma grande diferença entre aquilo que eles estavam vivendo até aqui e a verdade do que era na antiguidade. Então, certos acadêmicos, equipados com esses novos conhecimentos, trouxeram clareza e escrutínio para algumas das alegações da igreja. Depois de estudar, por exemplo, a doação de Constantino, Lorenzo Val aprovou que esse não poderia ter sido excluído durante a vida de Constantino, e por isso era uma fraude. A doação de Constantino era um documento que a Igreja Católica usava, declarando que Constantino doou a porção do seu reino ocidental para a Igreja Católica e entregou isso ao Papa. Então, esse documento era usado para que o Papa pudesse ter domínio sobre a porção ocidental. E quando Lorenzo Val, então, aprova que os escritos da doação de Constantino é incompatível com os escritos da época de Constantino, então ele consegue demonstrar e provar que aquele documento era falsificado, era muito posterior, o que era uma farsa. Então isso acabaria então com essa descoberta, comprometeu as pretensões do Papa de ter autoridade política sobre a Europa Ocidental. E Desidério Erasmus, por exemplo, providenciou uma nova tradução da Bíblia para o latim, trazendo clareza em algumas partes onde o texto da Vulgata havia sido vago ou enganoso. Devido a essa tradução ter uma linguagem mais viva e mais acessível, muitas pessoas que a leram ganharam um maior entendimento das Escrituras. E aí começa a entrar em choque. Aquilo que está sendo revelado por esse retorno à leitura nos textos nos originais e aquilo que a igreja vinha pregando na Idade Média. O que abre novos horizontes. E ainda que a Renascença algumas vezes fomentou uma desnecessária visão negativa do passado medieval, pois isso não é uma realidade, como nós vimos até aqui, a era medieval tem muito a acrescentar e um estudo desse período serviria muito para a compreensão dos nossos dias de hoje, pois eu acredito sim que nós estamos entrando num novo período medieval, vamos dizer assim, justamente por negarmos o passado e mantermos os nossos olhos num futuro melhor. Nós estamos abandonando conhecimentos úteis e acreditando em ideologias que são danosas e prejudiciais e que podem nos levar para um lugar por autoritarismos jamais experimentados pela raça humana. Então, é muito importante, né, nós estudarmos a era medieval e também a era clássica, para que possamos retornar, então, a um pensamento mais sistemático, mais compreensível a respeito de nós mesmos e do mundo em que nós vivemos, principalmente com relação àquilo que Deus deseja de nós. Então, a Renascença, de certa maneira, ajudou a lançar as fundações de uma redescoberta cristã da palavra de Deus. E justamente esse reestudo das coisas clássicas e medievais, na minha opinião, ajudaria, então, a retornarmos um desejo maior ao estudo da palavra de Deus, que é algo que está sendo perdido dentro das igrejas, o que é um grande problema. Pois quando a igreja de hoje começa a se tornar cada vez mais mística e cada vez mais idealista, a própria palavra passa a ser colocada de lado. O que importa é o que eu experimento, o que importa é o que eu acho que deve ser, e isso acaba fazendo com que nós neguemos a palavra de Deus e nos voltemos cada vez mais para nós mesmos, cada vez mais egoístas.
né? Pela primeira vez em séculos, os cristãos agora estavam equipados para conhecer séculos de tradições e hipóteses, e assim ter o maior acesso à Escritura e aos escritos dos primeiros cristãos. Então, novos horizontes começam, preparando então o caminho para o que nós chamamos de Reforma Protestante e período moderno. Conclusão: em meio a uma sociedade que não tinha acesso aos conhecimentos teológicos, o misticismo surgiu como uma forma de aproximação de Deus. E o movimento renascentista trouxe clareza, principalmente com o retorno de textos antigos e muitas questões teológicas, escancarando a forma como a Igreja Católica Romana havia se afastado dos ideais bíblicos. Aprendemos com esta aula a importância do estudo da Palavra de Deus. A falta da exposição dos cristãos aos ensinamentos da Bíblia pode gerar gravíssimos erros. Valorizemos mais e mais os estudos em nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, possamos aprender mais com esse período fascinante, que foi o período medieval, e nos dedicar mais ao estudo da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe e até a noite, se assim Deus permitir.